Oi, gente, é um prazer estar de volta com mais um TCE Convida aqui na sua rádio web TCE. Bom, gente, 30 segundos, exatamente, 30 segundos é o tempo que um suicida leva para ter um impulso de se matar e até o ato de realizar essa morte é o tempo que ele tem. 30 segundos é muito pouco tempo para uma pessoa ajudar a evitar que esse mal aconteça. Mas esse pensamento suicida, ele já existia dentro da cabecinha, da mente da pessoa, né, que está pensando ou que até se matou, já existia há muito tempo. E identificar esse pensamento suicida é que é o mais complicado. E para falar sobre esse assunto e tantos outros em relação a isso, relevantes, é que nesse Setembro Amarelo, que é um mês de combate e prevenção ao suicídio, é que a gente vai falar hoje com a psicóloga aqui do TCE, uma parceira nossa aqui do TCE, doutora Lorena Lins. É um prazer, doutora Lorena. Obrigada. Muito obrigada por sua participação aqui. Então, a gente já sabe que isso é um assunto super relevante e que a gente tem muito que falar aqui hoje, né? E vamos começar com a base. Qual a importância que você vê, doutora Lorena, para uma campanha como essa, a realização de uma campanha como essa? Bom dia, né? Bom Muito dia. obrigada pelo convite, primeiramente, né? E assim, é super importante a gente poder falar sobre suicídio, até porque até pouco tempo atrás era um tabu. Ninguém se falava sobre isso porque achava que se não fala, não acontece. E é justamente o contrário, né? Quando a gente não fala sobre algo, aí é que acontece, porque você não se sente à vontade de falar como você está pensando, o que você está pensando em fazer com a sua própria vida, e aí vai acontecer mesmo, né? Porque você não vai ter, vamos dizer assim, ajuda, você não vai procurar ajuda. Então, é super importante poder falar sobre suicídio, sobre saúde mental em geral, né? Um suicida, ele normalmente procura ajuda? Você, assim, diretamente, ele tem esse impulso de procurar ajuda? Muitas ou vezes, é muito raro? Muitas vezes não é diretamente, ele vai dando sinais que alguma coisa está acontecendo com ele, alguma coisa errada. Mas e aí, como tem esse tabu, como ainda hoje, embora a gente fale muito mais hoje em dia sobre suicídio, seja uma coisa que a gente pode falar, porque até pouco tempo atrás não se falava sobre isso, né? Embora hoje ainda se fale um pouco mais, mas ainda é tabu e as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Existe, inclusive, um preconceito de se assumir, inclusive, que aquela pessoa morreu por conta do suicídio. Exatamente. Né? A gente tem o que seria até extremamente importante, não só para os dados, como para poder as pessoas em volta entenderem, né, que isso está ao alcance de todo mundo e que ninguém está longe disso, né? Que pessoas extremamente inteligentes, produtivas, estão vulneráveis a coisas como essa, né, doutora? Então, a pessoa vai dando alguns sinais, vai pedindo ajuda de alguma forma, ou ela vai ficando mais isolada, ela vai trazendo um certo desamparo, uma sensação de que nada dá muito certo na vida, que é um peso para a vida das pessoas, né? Olha, se eu sumisse, se eu não estivesse aqui, talvez a vida de todo mundo melhorasse. E é isso. Que tipo de frases e informações que uma pessoa que convive com um pseudo-suicida pode começar a tomar alertas? Assim, opa, eu tenho que me preocupar com isso. Isolamento social, quando a pessoa vai mudando muito o jeito que ela era, então ela vai ficando mais triste, mais chorosa, mais quieta, mais introspectiva, né? Essa sensação de peso, uma autodesvalorização, uma culpabilidade, então ela vai se culpando muito. Verbaliza isso de uma forma excessiva. Às vezes não tão excessiva, às vezes é no mínimo detalhe, por isso que às vezes é muito difícil de perceber, né? Desamparo, falta de planejamento para o futuro, isso é um aspecto bem importante. Então, a pessoa não traz planos muito para o futuro, né? Não vê muito, bom, isso aqui tá ruim agora, mas, sei lá, daqui a um ano, daqui um mês, as coisas vão melhorar. A pessoa não consegue ter essa visualização de que as coisas podem melhorar, né? Então, esses são os sinais aí. E muitas vezes ela fala mesmo, né? Olha, eu tenho pensado em me matar. Só que a gente tem um preconceito, infelizmente ainda muito grande, e tem esse mito de que quem quer, né, quantas vezes a gente já não escutou, quem quer se matar não avisa, não fala. Já ouvi isso desde várias vezes a gente Ou seja, escuta. É uma coisa condicionada isso na minha cabeça, acreditar nessa informação. Quem quer se matar não vai falar, ou tá falando para chamar a atenção, né? E, poxa, tem tanto jeito de chamar a atenção que não seja através de uma tentativa de suicídio, né?
E às vezes atos muito impulsivos. Um dos fatores de risco aí muito grande que a gente vê é o uso e o abuso de substância, como alcoolismo, uso de drogas, né? Por quê? Porque traz essa impulsividade, como você falou bem no comecinho, são 30 segundos, né? Então, às vezes é um ato muito impulsivo. Naquele momento, por algum fator ali, algum gatilho, que fez a pessoa tomar esse ato impulsivo, né? Ou seja, tomar medicamento, que é uma das coisas mais comuns, uma das formas mais comuns de tentativa de suicídio é tomar medicamento, ou seja, sei lá, usar uma arma, enforcamento. Coisas que sejam rápidas e indolores. Exatamente, né? Então, é muito arriscado. E como a pessoa pode prevenir esse tipo de situação, né? Além da observação. Isso. Em 2023, a campanha do Setembro Amarelo, o slogan é: se você precisar, peça ajuda, né? Então, acho que a primeira coisa é pedir ajuda, né? E pedir ajuda para quem, doutora Para quem? Lorena? Pedir ajuda ou para familiares, para amigos, ou procurar ajuda profissional mesmo, né? E a gente vai ter aí desde das redes públicas aí, né? Os CAPs, as UBS, as emergência do hospital mesmo, eles vão saber. Estão estruturados para receber exatamente, esse vão tipo receber, de situação. Exatamente. Pode ser que não trate ali, mas vai encaminhar para um lugar apropriado, né? Ou até mesmo se, por exemplo, você chega em casa e tem um familiar seu que está ali naquela situação, ou tomou medicamento, você não está entendendo o que está acontecendo, chama o SAMU, né? Que é uma emergência Primeira emergência. Chama o SAMU para tirar daquela situação, para depois ver o que aconteceu ali e buscar um tratamento mais apropriado, né? Doutora, uma curiosidade que eu tive durante a minha pesquisa antes de fazer a entrevista com você. Assim, a gente vê muitos casos de pessoas... A depressão é uma coisa que leva muito ao suicídio. Então, tem depressões profundas que a pessoa realmente fica acamada mesmo, hospitalizada. E, assim, neste caso, o suicídio é algo que pode acontecer neste momento? Pode acontecer. E tem algumas coisas, quando a gente fala em comportamento suicida, vamos dizer assim, a gente vai ter, vamos dizer assim, várias gradações. Então, primeiro a gente tem um pensamento de morte, que é: eu penso que seria melhor se eu não estivesse mais aqui, né? Aí você tem um pensamento. Depois você passa para o planejamento. Olha, eu penso que talvez não seria melhor eu estar aqui e eu estou pensando em fazer tal coisa. Você começa a planejar como que você vai concretizar aquilo. Então, eu penso em tomar chumbinho, né? Aqui em Sergipe é bem comum chumbinho, né? É muito comum mesmo as pessoas comprarem chumbinho, por mais que seja ilegal ainda hoje. Você tem esses dados de, por exemplo, qual é o maior índice de suicídio? Por exemplo, eu peguei o dado aqui por coincidência, né, Sergipe é o lugar onde as pessoas mais morrem por medicação e envenenamento, né? É mesmo. Mas no Brasil em geral e no mundo todo, a maior causa de suicídio é medicação. É você tomar a medicação e chegar ao suicídio. Então a gente tem o pensamento, a ideação. Depois tem a tentativa mesmo de suicídio, é quando eu passo para o ato, e aí tem o suicídio consumado. Né? Nem todo mundo que tenta consegue. Sim. Mas um dado super relevante é que mais da metade, mais ou menos, de quem tentou, quem conseguiu, né, quem se suicidou, já tentou alguma vez. Então é um fator isso que eu ia te perguntar. Quem tentou e foi salvo, por exemplo, tenta de novo? Vai ter reincidência? Isso é normal? Isso acontece bastante, mas não significa que a pessoa nunca vai se ver livre. É isso, importante dizer isso também. Né, desse, vamos dizer assim, ímpeto. Né? Sim. E aí a gente vai ter que ver quais foram as causas. Se é um transtorno psiquiátrico, vamos dizer, se é uma depressão coisa momentânea mesmo, mais profunda, se é um ato impossível, porque às vezes alguns transtornos de personalidade, quando a gente pensa em transtorno de personalidade, vão ter atos aí, mas vai ter impulsividade como componente, vem essa coisa impulsiva. Uso e abuso de substâncias, também tem esse fator mais impulsivo. E tem aí os transtornos, vamos dizer assim, mais graves, que são, por exemplo, a esquizofrenia, que aí a pessoa escuta vozes, né, e as vozes mandam ela fazer alguma coisa contra ela mesma, né, que aí vai para o lado da psicose mesmo, né. Mas a gente tem que acolher primeiro aquele ali que tentou suicídio e que bom que não deu certo, né, e ver o que precipitou aquela tentativa para tratar.
porque é um fator de risco muito grande. Né? Doutora, eu estava olhando nas minhas pesquisas, olhando os dados, e o suicídio tem aumentado muito. Sim. Não só no nosso país, como no mundo inteiro. Sim. E o que a senhora acredita que são as causas que estão levando a esse aumento do suicídio? Tem um fator aí que aconteceu mundialmente que tem contribuído bastante para os transtornos mentais em geral e que trouxeram fatores de riscos que já eram fatores de risco para o suicídio que aumentaram, que foi a pandemia. Veio o desemprego, veio o isolamento, veio a perda de familiares queridos, né? Então, esses fatores, por si só, já eram fatores de risco. E a gente viu no mundo isso acontecer numa escala mundial para todo mundo, né? Quem não conhece alguém que faleceu por conta né, da Covid, quem não conhece alguém que perdeu seu emprego, sua renda, ou teve uma diminuição muito grande da renda por conta da pandemia, né? Então, esses fatores de risco, e é uma preocupação atual da OMS, é como lidar aí no pós-pandemia, porque a gente está vendo o que é que está acontecendo. É muito recente, né? Se a gente for pensar... Eu acho que vocês, profissionais, inclusive, estão aprendendo exatamente, tudo a lidar com isso, que é uma situação nova para todo mundo. Para todo mundo. E a saúde mental não ficou isenta disso. Sim. Obviamente que a saúde mental entrou nessa. Então, na América, principalmente nas Américas, a gente tem tido um aumento muito grande de suicídio. E se a gente for pensar, se eu não me engano, em 2021, no mundo foram 700 mil suicídios. O dado de 700 mil. Então, uma a cada 100 mortes por suicídio. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E tem uma coisa que eu acho incrível que a gente pensa em saúde mental, que é um puxão de orelha para os homens. Homens costumam não cuidar tanto da saúde mental, né? Não procurar ajuda por N preconceitos. Estrutural mesmo. Exatamente. Da nossa sociedade, né? E os suicídios acontecem mais nos homens do que nas mulheres. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a psicoterapia é um fator protetivo para a saúde mental. Então, se você começa a sentir alguma coisa ali que está ali frustrando, está te deixando triste, você já vai procurar ali resolver na psicoterapia, você pode evitar transtorno mental, pode evitar o uso de medicação e, por consequência, o risco de suicídio. Ou seja, o conselho que a doutora Lorena está dando e o conselho que eu também dou para você. Eu tenho que puxar minha sardinha, né? Não, mas é verdade, gente. No mundo que a gente vive, diante das mudanças todas que a gente tem sentido, assim, é impossível você viver sem se conhecer melhor, né? Entender os seus limites, as suas frustrações, as suas tristezas, as suas alegrias, se conhecer para poder conseguir administrar esses sentimentos. Porque eu acho que uma das coisas que eu tenho percebido nesse momento, desde que a pandemia surgiu e que eu também tenho sentido uma busca incessante das pessoas por autoconhecimento, né? É a necessidade mesmo de se conhecer, né? As pessoas têm que se conhecer porque a gente não aprendeu a lidar com os sentimentos. Não. A gente não foi educado para lidar com sentimentos. Ninguém nunca se preocupou com o sentimento da criança, por exemplo, na nossa geração. Né? Então, a gente, infelizmente, não está sabendo lidar com o sentimento dos nossos filhos porque a gente não soube receber isso. Então, eu acho que esse momento de busca de conhecimento, de autoconhecimento, é uma necessidade de todos. Não tem que ter preconceito, né, doutora? A gente tem que mesmo buscar para evitar problemas maiores para as pessoas que estão à nossa volta e principalmente para a gente, para não chegar a situações tão extremas como o suicídio. E você falou de uma faixa etária aí da infância e adolescência, né? E tem aumentado bastante o suicídio surreal. Entre jovens, né? De 15 a 29 anos. Que é um momento de sonhar, que é um momento de acreditar em, sabe, em astronauta, em disco voador e tudo mais. E as pessoas não estão nem tendo tempo de pensar nisso, elas já estão se preocupando em morrer. Exatamente. Né? E a gente não tem instrumentalizado esses adolescentes aí com a saúde para lidar com situações que são difíceis. Muito difíceis. Né? A gente, como eu falei, se foi difícil a pandemia para um adulto, imagine para um adolescente, para uma criança. É isso né? aí. Se a gente fala no momento atual. Né? Então tem crescido bastante porque a gente também não está conseguindo instrumentalizar
esses adolescentes e essas crianças para lidar com problemas do dia a dia, problemas às vezes mais graves, menos graves, de elaborar situações aí às vezes muito difíceis, ou elaborar situações que aconteceram lá no passado. Então, por exemplo, um outro fator de risco para o suicídio. Situações aí que aconteceram na infância, abuso sexual, violência física, E que violência vai botando ali debaixo do tapete, vai colocando. uma hora isso vem isso à tona, isso escapa. É isso né? mesmo. Então, é um dos fatores de risco também. E também está entre as estratégias aí da OMS, cuidar desses adolescentes, instrumentalizar, perceber como é que estão esses adolescentes, instrumentalizar para lidar com, saber que saúde mental, você tem que cuidar da sua saúde mental. E você falou uma coisa certa, que é limite. Porque o meu limite não vai ser o seu limite. Claro que não. Cada um vai ser de um jeito. Claro que não. E a gente tem que dar o limite. A gente não pode se agredir para poder fazer o bem ao outro, né? Porque o outro provavelmente não vai se satisfazer, porque você não está fazendo de coração, de verdade. Sim. E você vai sofrer, né? Então não tem necessidade disso. Né? Então é isso, gente. Cuidem-se, viu? Isso não é um alerta só para setembro, não. Isso é um alerta para o ano inteiro. Que a gente tem que se cuidar, a gente tem que observar as pessoas à nossa volta, cuidar das pessoas à nossa volta, porque eu acho que a união faz a força, né, doutora? Com Por isso que a gente está aqui. Certeza. Então eu quero te agradecer. Eu que te agradeço. Deixo as nossas câmeras aí para você fazer um convite para que todo mundo também se cuide, né? Coloque à disposição aí os seus serviços. E muito obrigada por ter vindo. Eu espero que você venha mais vezes para a gente conversar sobre assuntos tão relevantes, viu? Obrigada. Eu agradeço o convite, né? Próxima, qualquer outro tema aí ligado à saúde mental, estou super aberta aí para conversar. Muito não obrigada, só eu, como tem Lorena. O setor de psicologia, a gente tem eu, a Maria Fernanda e a Cristiane, né? Muito a gente bem. está aí aberto, é só ir lá procurar a gente que a gente vai, atende conforme a demanda que vier. E conhecer um pouco mais do trabalho, ir lá falar com a gente, conhecer e procurar o serviço mesmo, porque é muito importante. É muito importante. Eu acho super bacana isso do tribunal ter trazido isso para cá, porque é super importante, né? Na verdade, eu acho que todas as empresas Sim. deveriam se preocupar com a saúde mental dos seus funcionários. Sim, é algo que influencia no trabalho, influencia na vida diária, né? E dá aquela sensação também de que a empresa está cuidando de você, Exatamente. né? Não está preocupada só com o que você vai fazer de trabalho ali concretamente, né? Mas cuidando também da saúde. Então, agradeço e convido a todos, né? Quem quiser procurar lá, é só procurar lá o setor psicossocial. E tanto eu, como a Maria Fernanda, como a Cristiane, estamos lá para receber vocês. Tá vendo, gente? Aqui no tribunal já não tem mais desculpa, viu? O funcionário já tem espaço para poder se fazer bem. Então é isso, gente. Muito obrigada por sua audiência. Espero que vocês tenham gostado de mais um TCE Convida. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, obrigada.